Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Quero ler com vocês a carta de um homem analfabeto. Sabia que Pedro era um homem letrado, diz a Bíblia, ele não sabia ler e escrever. E às vezes a gente acha que as nossas incapacidades, a gente acha que as nossas limitações diante de um homem servem para Deus. Se você não souber ler e escrever, é capaz de essa limitação prejudicar, por exemplo, o seu emprego. Mas não prejudica a forma como Deus te vê ou vai te usar. Se você tiver mais dinheiro no banco do que outra pessoa, pode ser que você tenha recurso para investir em algo que outros não vão conseguir investir. Mas não importa quanto você tenha no banco, isso não muda a forma como Deus enxerga você ou vai usar você. Se você teve um passado muito triste ou um passado impecável, muda para a pessoa que está te conhecendo hoje e quer saber o que aconteceu lá atrás. Para Deus, Ele nem se lembra. Então você precisa decidir hoje se a vida que você está montando é para agradar a Deus ou para agradar pessoas, porque a Deus é muito mais fácil. Porque as pessoas vão sempre mirar na tua limitação. Deus nunca vê como o homem está te vendo. A prova disso é que esse homem não poderia escrever um livro. Nós sabemos que ele escreveu pelas mãos de outro homem chamado Silvano. Porque ele não sabia ele mesmo escrever, então ele chamou alguém e ditou. Porque com Deus não existe limitação. E o apóstolo Pedro foi um dos escolhidos por Jesus. Por quem? Ele não escolheu Jesus, Jesus que escolheu ele. Não pensa que você escolheu Jesus. A Bíblia diz que Ele te viu e te amou primeiro. Ele é tão misericordioso, a sua graça é tão infinita. Ele é tão poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, que Ele te viu na época que você não queria Ele e te escolheu ainda assim. E providenciou um encontro entre você e Deus. E até no meu caso, que nasci num berço cristão, Ele providenciou esse encontro com meu avô, que foi o primeiro a conhecer a Deus, para que eu já nascesse conhecendo. Então saiba que Jesus é para todos, e todos que abrirem seu coração terão Jesus. E diante de Jesus, não importa a sua limitação, o seu passado, o seu problema ou o seu pecado. Porque se você quiser, a partir de hoje, a Bíblia diz: vinde como estás, Ele perdoa os seus pecados, joga o seu passado no mar do esquecimento, porque Ele veio para que todos pudessem ser salvos. Então, se você se arrepende diante de Jesus Cristo e o aceita como Senhor e Salvador, a sua história muda hoje, o seu histórico que passou é deletado e um novo futuro é criado. E todas as suas gerações são afetadas. A tua descendência, aquilo que ainda vai vir de você, teus filhos, teus netos, são afetados por causa de uma escolha que você faz. Porque se eu estou aqui num altar de uma igreja, ao invés de estar pulando carnaval, é porque meu avô fez uma escolha lá atrás. Então não pense que a escolha que você está fazendo hoje já não mudou a vida do teu neto que nem nasceu. Saiba que a tua decisão está mudando toda a tua casa, toda a tua descendência. E se você, mas eu já decidi por Jesus, então continua aí mesmo, hein? Não brinque com a sua salvação, com a oportunidade que Deus te deu. Que bom que você já está aí. E eu espero que essa mensagem fale contigo hoje, porque nós vamos estudar a vida de um homem que foi escolhido por Deus, apesar de suas limitações. Um homem que não tinha capacidades naturais ou habilidades naturais para nos ensinar o que nos vai ensinar. Mas quando o Espírito de Deus entra na vida de um homem, ele se torna diferente. Quando o Espírito de Deus entra na vida de uma mulher, ela se torna diferente. E eles não falam mais pela sua capacidade humana, mas pela graça que lhe foi concedida.
Você pode achar que eu falo bem e por isso eu estou no altar, mas tem gente que fala muito melhor do que eu e não está. Porque não é a capacidade, não é o estudo, não é o diploma que eu tenho na parede, é a graça que me foi concedida. E a Bíblia diz que cada um recebe a porção da graça. E o que nós vamos estudar hoje pode mudar a sua vida. Quem que sente que 2020 é um ano de mudanças para melhor? Você tem sentido isso? Pena que sentir não muda nada. Todo mundo sente. Eu também senti que 2018 para 2019 ia tudo melhorar, não mudou nada. O que muda é o que você acredita, não o que você sente, é a fé. Estou sentindo, está sentindo, não muda nada. Você acredita que vai mudar? Essa é a pergunta. Você acredita que 2020 as coisas vão mudar para melhor? 4 pessoas concordaram, amém. Porque Deus vai mudar a nossa vida para melhor nesse ano. Teu ministério será levantado esse ano. Tua família será restaurada esse ano. Tua vida financeira será recuperada esse ano. Seus filhos vão voltar para a igreja esse ano. Quem é solteiro vai casar? Olha o desesperado lá, meu Deus. Esse está desesperado mesmo. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 7. Um homem incapacitado naturalmente, mas cheio da graça de Deus, escolhido pelo próprio Jesus, escreveu isso. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sobriedade é antagônica, é o contrário de quê? Quem lembra? Quem está sóbrio não está embriagado. Muito bem. Você só se embriaga com bebida ou pode se embriagar de outras coisas? Tem gente que está embriagado de amor. Estou apaixonada. Eu vou casar, eu amo. É um príncipe. 3 meses depois está lá no gabinete do pastor Ney. Pastor, está me batendo. Já vai sair de casa. Pessoas embriagadas perdem o equilíbrio e escolhem por sentimentos que vão e vêm. Gente que está embriagada pela fama, embriagada pelas redes sociais, embriagada de ódio. Quando a Bíblia diz para a gente ser sóbrio, não está falando da cachaça. Evite, não tome, que vai te desequilibrar, vai te arruinar, vai gastar teu dinheiro, vai tirar teu respeito. Mas essa embriaguez aqui é embriaguez moral, emocional, espiritual, de coisas que vão te contaminar, vão te desequilibrar, vão tirar a sua moral diante das pessoas. Então o apóstolo Pedro, o primeiro conselho que ele dá é: o fim está próximo, então sede sóbrios. Se você quer se embriagar com alguma coisa, se embriague com a presença de Deus, que é a única coisa que nunca vai te derrubar. Sede sóbrios. E vigiai em oração. Se você não está com a vida de oração em dia, eu te aconselho, coloque como prioridade uma vida de oração. Oração não tem que ser uma campanha. Campanha dos 21 dias é bonito, mas não deve ser assim. Campanha é estilo de vida. Oração é estilo de vida. Oração é todo dia e toda hora. A Bíblia diz: orai sem cessar. Eu tenho que orar pela minha vida, eu tenho que orar pelos outros, que é interceder. Eu tenho que agradecer por todos os benefícios, que é dar ação de graças. Eu tenho que pedir coisas a Deus, que são as súplicas. O apóstolo Paulo define muito bem isso no livro, na carta a Timóteo. Você tem que suplicar, orar, interceder e agradecer a Deus. São 4 níveis de oração. Não é a matéria de hoje, mas entenda que o apóstolo Pedro diz que você tem que estar sóbrio e vigilante em oração. Quem está falando isso é um homem que já está velho, um homem que andou com Jesus Cristo, tomou café da manhã com Jesus, almoçou com Jesus, andou sobre as águas com Jesus, viu o milagre de Jesus, viu Jesus ressuscitar, tocou nele vivo, tocou nele ressurreto. A gente está falando de um homem que cortou a orelha de Malcom, o servo do sumo sacerdote. Jesus foi lá,
colou a orelha do homem, repreendeu Pedro, ensinou como fazer. A gente está falando de alguém que teve experiências e experiências. Aliás, a experiência através do conhecimento, que é chamado empírico, o conhecimento empírico, vale mais do que o conhecimento acadêmico. Tem gente que ficou 20 anos na faculdade e não vai fazer tão bem quanto uma pessoa que aprendeu fazendo. Vou dar um exemplo simples. Você descobre que está com um tumor na cabeça. Mas, graças a Deus, vai dar para resolver, descobriu a tempo. Então, você entra rápido na sala de operação, raspam sua cabeça, fazem a marquinha onde vão abrir o crânio para retirar o tumor. E vem o médico e se apresenta. Tudo bem? Meu nome é doutor fulano, eu que vou fazer sua operação e, por ética, eu preciso lhe avisar que é a primeira vez que eu vou operar uma cabeça. Aí você fica assustado, meu Deus. Ele, não fique assustado. Foram 12 anos de faculdade. Aliviou aí alguma coisa no seu coração? Você é ruim de tu botar a mão na minha cabeça, Satanás. Aí vem um cara que não fez faculdade, mas operou 200 cabeças e deu certo, você fala, deixa ele fazer. É ou não é? Eu estou brincando. É lógico, porque o empírico, ou seja, o que você aprende através das experiências, vale mais do que o acadêmico. Então você está ouvindo um homem que não tinha a faculdade que o apóstolo Paulo tinha, que foi instruído aos pés de Gamaliel, mas você está escutando um homem que andou com Jesus e aprendeu apanhando. Chega no final da vida, já velho, já apóstolo da igreja, ele começa a deixar alguns ensinamentos de tudo que ele aprendeu na vida. E ele começa dizendo, ao fim está próximo, sede sóbrios e vigilantes em oração. E aí ele entra na mensagem de hoje. Mas, sobretudo, tende ardente amor entre vós, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor. Amar já é difícil. Agora, tirar o rancor pela pessoa que te feriu, ainda ser hospitaleiro com ela, receber para cafezinho na minha casa, eu perdoo, mas longe de mim. Aí a Bíblia fala, não, chama para tomar café na tua casa. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem rancor. Ser crente é difícil, irmão. E sem rancor, se ficar de rancorzinho não vale. Se bloquear no Facebook não vale não. Tem que perdoar e ser hospitaleiro. Posso continuar ou só aqui já desistiu? Que vai ficando pior, você sabe, né? E diz assim, seja hospitaleiro um para com os outros sem rancor. Agora, presta atenção nisso, versículo 10. Como cada um recebeu o dom, que administre o mesmo dom aos outros. Versão Almeida diz, cada um administra aos outros o dom que recebeu. Como bons dispenseiros, a versão King James fala como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então, que cada um administre o dom que... O dom não é seu. A gente fala, gente, eu tenho o dom de cozinhar. Não é seu, Deus dá dom para as pessoas. Gente, eu tenho um dom tremendo de cura. Eu oro pelas pessoas, as pessoas ficam curadas. Nada é teu. Tudo você recebeu. E a Bíblia diz que o dom que você recebeu, você precisa administrar aos outros, conforme a multiforme graça de Deus. Quando a gente fala de administração, administrar os outros, o que é isso? Quando a gente fala de administração, a gente só pensa em finanças, geralmente, né? Um bom administrador, a gente está pensando, um cara que sabe mexer com dinheiro. É assim ou não é? Ih, gente, vão responder não. Amém, fala para apoiar, isso, muito bem. A gente pensa logo em dinheiro, mas tem várias outras formas de administrar, quer ver? Temos alguma enfermeira ou enfermeiro aqui nessa noite? Vem cá, uma enfermeira, vem cá na frente comigo. Isso. A primeira vez que eu escutei a palavra administração fora do conceito financeiro foi através da vida de uma enfermeira. Eu tenho 4 filhos, então estou sempre no hospital. Ou porque nascem, já que todo ano tem um nascimento lá em casa, ou porque tem que levar. Esse dia Joaquim caiu, bateu com o rosto no chão, tinha que passar a madrugada no hospital com ele. Acontece.
Aí eu estava dentro do hospital com a Jasmin, a minha pequenininha que estava por aqui. Eu espero que não esteja correndo por aí. Ela não corre ainda, nem anda, não sei nem como está correndo. E eu estava num hospital, eu moro fora do país, eu estava escutando a enfermeira falar assim em inglês com a outra enfermeira. Olha, veja no prontuário e administre a medicação da paciente. Explica aqui para a gente, no seu linguajar, o que é administrar uma medicação? Em 30 segundos. É realizar uma medicação. Você vai preparar e vai fazer no paciente. Administrar. Aí você pega... Onde é que você vê a administração desse remédio? Como é que você sabe que tem que aplicar em mim e não nele? Pela prescrição. Pela prescrição médica. Pela prescrição médica. Obrigado, querida. Deus abençoe. Aplaudir a enfermeira aqui. Quem precisar... Escuta isso. Por uma prescrição médica, você vai descobrir 4 coisas, para quem vai anotar, por favor. Na prescrição médica, você vai anotar o que você vai aplicar, em quem você vai aplicar, como você vai aplicar e quantidade do que você vai aplicar. Vou repetir. Quando a Bíblia diz administre o dom aos outros, ele está falando o quê? Não, é Novalgina. A medicação é Novalgina. O quê? Vamos dar um exemplo aqui, é Novalgina. Em quem? No paciente Ney. Como? Vai ser intravenosa? Vai ser oral? Vai ser gasoso que fala? Qual é aquele que... Gás? Inalação? O amado é enfermeiro? Amém. Estou de olho no amado, tá? Quer pregar? Não, obrigado. Posso pregar, né? Tá bom. Então, olha só. A administração de um remédio consiste em o que, quem, como e quanto. Eu não posso decidir, a enfermeira vai concordar comigo, dar o que eu quiser no paciente. Não vai Novalgina não. Pela cara eu vou dar um Tilenol. Pode? Não, é Novalgina que está aqui, mas não vou dar no Ney não. Vou dar aqui no Cleiton. Pode mudar o paciente? O como? Está escrito na prescrição, intravenosa. Não, mas intravenosa dói muito, eu vou poupá-lo, vou botar só um comprimidinho na boca. Pode isso? Não, vai matar o paciente. Presta atenção, você pode dar o que certo. Se der o como errado, pode matar o paciente. Outra coisa que mata é quanto. Está lá na prescrição, 20 ml. Fala, não, vou dar 60 ml porque ele está merecendo dar uma levantadinha hoje. Mas é isso que a gente faz com nossos dons. A gente dá em quem quiser, como quiser, na quantidade que quiser. E aí o apóstolo Pedro, que era iletrado, mas estava cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, falou assim, não, o dom não é para você usar do jeito que você quiser. Você vai administrar o dom uns aos outros, conforme a multiforme graça de Deus. O que isso quer dizer, a multiforme graça de Deus? Está lá em 1 Coríntios 7,7, diz assim, porque queria que todos os homens, Paulo está falando para a igreja de Corinto, eu queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e o outro de outra. O que isso quer dizer? Que eu tenho um dom, pode-se dizer que eu tenho um dom de ensinar, mas o dom de ensinar não resolve todos os problemas do paciente. Afinal de contas, não se cura todas as doenças com Novalgina. Às vezes o paciente vai precisar de uma operação. E eu só tenho uma Novalgina na mão, porque é o meu dom. Mas tem gente que tem um bisturi na mão, que é o dom dele. Então o da Novalgina chama do bisturi para ajudar. A Novalgina não vai fazer efeito se primeiro não fechar aquela ferida. E Deus deu um dom para mim, Deus deu outro dom para você, e Deus deu outro dom para aquela pessoa ali, outro para você, e a Bíblia diz que ninguém fica sem dom. Inclusive eu não recebeu, a Bíblia diz, cada um busque os seus próprios dons. Não recebeu?
Que bênção, você está num lugar aqui que dá para orar e buscar dom. Senhor, me dá o dom da sabedoria, me dá o dom da profecia, me dá o dom de cura. Cada um corra atrás do seu próprio dom. Se não recebeu ainda, Deus pode mandar para você. Só que quando o dom chega, junto chega a responsabilidade de administrá-lo. E o apóstolo Pedro está ensinando aqui para a igreja que administrar os dons exige que você saiba em quem você vai aplicar. Por exemplo, várias vezes eu cheguei em igrejas com uma mensagem preparada. Falei, hoje eu vou falar, hoje eu vou no profundo. Hoje eu vou falar sobre depressão, estou com uma palavra forte aqui de vida emocional e tal. E eu cheguei na igreja e percebi que o clima não era esse. O clima era mais de libertação. Tinha pessoas que estavam com problemas seríssimos no mundo espiritual para resolver. Se eu falasse de depressão, eu ia levar elas para a depressão. Quem está entendendo? Então o que eu fiz? Eu vi que o paciente, o quem, não precisava daquele remédio. Eu troquei o remédio e estabeleci a quantidade. Às vezes você vai num lugar e vai administrar o seu dom e fala, aqui não dá para liberar 80 ml, vou liberar só 10 ml, 80 ml vai me matá-lo, porque ele começou no evangelho agora. Se eu entregar essa profecia, ou se eu entregar esse nível de palavra, ou se eu repreendê-lo dessa forma, ele não aguenta. É muito ml para essa pessoa, quem está entendendo? Então, às vezes, você tem o dom, mas não soube administrar. É por isso que as pessoas não respeitam o dom que você tem. Está cheio de profeta que é profeta e ninguém escuta. Porque tem o dom, mas não sabe administrar. Está cheio de pregador que é um ótimo pregador, mas não sabe administrar. Inclusive comportamento, porque você pode ser o melhor pregador do mundo, se não tiver comportamento, ninguém senta para te escutar. Inclusive vida emocional, porque eu posso ser o maior profeta da humanidade. O dia que eu te ferir, você não acredita mais na minha profecia. Mentira, Tiago, isso aí é bandido, hein? Porque eu virei a cara para você um dia, é ou não é? Experimenta você vir ali na fila falar comigo, olhar para você assim, ó. Se algum dia mais você vai ver um vídeo meu no YouTube, duvido. Seres humanos são totalmente emocionais. É só eu te destratar que você desqualifica meu ministério na mesma hora. Sim ou não? É por isso que muita gente com dom, por não saber administrar, nunca é reconhecido pelo dom que tem. Porque não sabe o quem, o como, o quanto, o que e o quando também, porque remédio nem sempre é na hora que você quer, não. Vamos falar do quando. Você vai tomar, por exemplo, meus filhos, quando eram pequenininhos, tomavam muito aquele negócio de inflamação de garganta, não sei se é analgésico, amoxicilina, antibiótico. Obrigado. Irmão, eu estou preocupado com o irmão já. Eu estou ficando preocupado. O irmão não erra uma, ele está ligado ali em todas, qualquer coisa. Em que ano os Estados Unidos foi descoberto? 1846. Pô. Estou aqui, estou ligado. Escute isso. Antibiótico pode tomar a hora que quiser? É ruim. Você mata a criança se der. Eu vou dar de 1 em 1 hora para ajudar, porque eu quero curar mais rápido. Às vezes você tem um dom e quer ficar dando muito o dom para uma pessoa para ajudar, ele acaba matando ela. A Bíblia nos ensina o nosso proceder, enquanto a gente está aqui nessa vida terrena, a Bíblia nos fala como fazer as coisas. Você só erra se não lê. Você só erra se lê e não acreditar. Porque tem gente que ainda consegue ler, mas não acredita. Não pratica. E o apóstolo Pedro continua falando o seguinte: cada um administre conforme a multiforme graça. O que é a multiforme graça? Aquilo que a gente leu em 1 Coríntios 7. Cada um tem um jeito diferente de fazer as coisas. É por isso que eu não posso criticar quem tem um dom de profecia só porque o meu é o dom de ensino. Ao contrário, chegou a hora da gente, ao invés de criar paredes, a gente criar pontes que conectam os dons. Porque se eu não tenho um dom da profecia, tenho um dom da palavra, deveria eu andar como profeta. Se eu não tenho um dom de cura, eu tenho um dom de maravilhas, deveria eu andar com alguém de cura também. Afinal de contas, a maioria dos pacientes que vão passar pela minha frente, ou seja, os necessitados, estão lá fora, vão precisar de algo que eu tenho e de outras coisas que eu ainda não tenho, mas você tem. É por isso que o inimigo investe muito em inimizades dentro da igreja.
Porque nós dependemos do dom um do outro. Ele faz você achar que dá para caminhar sozinho com o dom que você tem. Mas muita gente começa a morrer, porque só o teu dom não salva. Só o teu dom não resolve. E aí ele investe na inimizade, para que eu não queira consultar o teu dom. Ele investe no orgulho, o maior inimigo do ser humano, para que eu não queira me humilhar e pedir ajuda ao teu dom. Para que eu ache que o meu dom é especial, porque às vezes o meu dom atrai multidão. Eu prego para milhões de pessoas diariamente na internet. Esses dias estavam mandando para mim os relatórios de visualizações de vídeo no YouTube. Um vídeo, 27 milhões de acessos. Então a gente acha, porque o seu dom está sendo mais visualizado, é mais especial. Mentira do diabo. Porque Deus não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração. Deus não vê o resultado do ser humano, o homem vê. Deus não. Deus nunca deu uma conferida no teu Instagram para saber quantos seguidores você tem. Agora Ele está conferindo o que você está postando, isso Ele confere. Qual a intenção daquilo que você anda postando? Qual a intenção daquilo que você anda conversando? Qual a intenção que você tem quando vem à igreja? Deus chamou, e a nossa geração, o apóstolo Pedro está dizendo, já está chegando, o fim está próximo, então vigiem em oração, fiquem sóbrios, não se embriaguem por nada, nem por amor, nem pela fama, nem pelas competições. Tem gente que está competindo na rede social, já viajou de novo aquela pessoa? Como é que pode? Graças a Deus aqui não tem isso não, mas lá para o lado de Barueri está terrível. As pessoas olhando na internet, se comparando com as outras, viajou de novo, aposto que você está roubando, só pode ser. E aí você quer vestir uma roupa que não pode pagar porque viu a outra usando. Você quer viajar para onde o outro viajou e começa a se complicar todo e fica embriagado pela competição. O apóstolo Pedro diz, não vos embriagueis, fique sóbrio. Ou seja, fica equilibrado, porque o fim está próximo. E administre o dom, cada um como recebeu. Então o que eu estou fazendo aqui, primeiro é operando no meu dom, e segundo, administrando. Eu moro em outro país, eu peguei um avião, vim para cá, para estar com vocês, para estar colocando em operação o meu dom e administrando o dom. Quando eu chego no lugar, eu oro, Senhor, mostra o que eu tenho que falar, como eu tenho que falar, em que dose eu tenho que falar. E saiba que cada um de vocês, independente do passado, da origem ou da roupa que usa, porque tem gente, o inimigo trabalha muito com orgulho, para fazer com que meu dom não solicite o teu, porque todo mundo ganha junto, né? Trabalha com a vaidade. Muita gente me visualiza, eu não vou juntar minha imagem com você, não, porque meu dom é mais especial que o teu, vaidade, orgulho. Mas também tem a burrice. Tem muita gente com falta de inteligência espiritual. Por exemplo, tem gente que não solicita ou não usa o dom do outro, assim, ele não se veste como eu visto. Você é juiz de moda ou você é usuário da multiforme graça de Deus? É que ele fala diferente do que eu falo. Você é fonoaudiólogo? Ou você é um usuário da multiforme graça de Deus? Você precisa decidir o que você é, porque se você for um portador do dom que deve administrar com a multiforme graça de Deus, você já não vive para você, mas Cristo vive em ti. E se você ainda tem essas barreirinhas, então prepare-se para carregar um tesouro que nunca vai usufruir, porque o dom é um ouro que Deus colocou em você, mas a recompensa só chega quando você usa. E tem gente carregada de dom aqui e não usa, porque não aprendeu a administrar conforme a multiforme graça de Deus. Na Bíblia você vai ver homens de Deus, mulheres de Deus se unindo para salvar um povo, para curar um povo. A nossa geração quer cada um defender a sua marca. Mas não vai ser assim com a gente. Com a gente aqui não.
Porque onde chega a palavra, chega a libertação através da palavra. Onde chega o conhecimento de Deus, a liberdade de cadeias mentais, espirituais, sentimentais, emocionais, espirituais. Deus está trazendo um nível de libertação para a nossa mente nessa noite, para a gente começar a ativar nossos dons. Porque vai chegar um tempo que esse templo, apesar de ser grande, vai ficar pequeno, porque todo mundo vai vir buscar não somente o dom dos pastores, mas os dons que se manifestam aqui. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão na sua casa não para pedir um copinho de açúcar emprestado, mas para pedir uma oração, porque o dom está com você. Vai chegar um tempo que as pessoas vão conhecer o Deus que você serve. Lembre-se que quando Nabucodonosor tirou Sadraque, Mesaque e Abidnego daquela fornalha, inteiros, intactos, ele disse, a partir de hoje, ninguém na Babilônia, é um decreto, se levanta mais contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Deus de quem? Das pessoas que tinham saído do fogo. Não falou Deus de Abraão, não falou Deus de Israel, falou Deus daquelas pessoas. Ou seja, tem gente que nunca vai conhecer o Deus de Abraão, nunca vai conhecer o Deus de Israel, mas vai conhecer o Deus do Joãozinho aqui, o Deus da Maria Eduarda ali, o Deus do fulano, o Deus que você mostrou para ele através do teu milagre, através do teu dom. E chega uma hora na nossa vida em que você precisa escolher, decidir ou aceitar o dom que Deus colocou em você e começá-lo a administrá-lo para pessoas diferentes, em lugares diferentes e em doses diferentes. Eu já me afastei de pessoas com muito dom de Deus, mas que não soube administrar a dose. Não soube administrar a dose. Por exemplo, existem pessoas que têm um dom de ensino. E quando percebem que as pessoas estão começando a escutá-lo muito, ele começa a operar um pouco fora do dom, ele se empolga e começa a falar coisas que não estão no dom. A pessoa tem um dom da profecia, todo mundo começa a escutar muito, ele começa a falar coisas que Deus não mandou dizer, porque ele precisa continuar operando 24 horas, porque ele já está preocupado com os resultados numéricos e não com o dom. Uma coisa eu posso te afirmar, a conta chega. Porque se Deus colocou um dom em você, e o que você tem na vida, seja a paz, seja a sua situação familiar, seja o ministério, seja a vida financeira, se algo que você tem na vida hoje veio através do seu dom, não é teu esse resultado, é de quem te deu o dom. É a mesma coisa eu te falar assim, Ney, eu vou te dar $1 milhão, administra para mim. Ao Ney começa a administrar, ele transforma esse 1 milhão em 10 milhões. De quem é o dinheiro? Meu ou do Ney? De quem é o dinheiro? Meu ou do Ney? Meu. O dinheiro é meu, eu dei para ele administrar. Ou ele vai ganhar uma participação pela administração, ou eu vou dar uma oferta para ele porque eu não prometi nada, alguma coisa, ou talvez não dê nada. Obrigado, Ney. Fez mais da sua obrigação, você ganha seu salário para isso. Mas o dinheiro é? Aí Deus dá o dom para a gente, o dom começa a crescer, a gente começa a achar que o dom é nosso. O fruto é meu, o resultado é meu, eu que trabalhei, não, você não trabalhou nada, você recebeu um dom gratuito de Deus. E seja em você, em qualquer outra pessoa, ia frutificar, porque Deus não bota nada em ninguém que não seja para frutificar. Tudo que nós temos foi Deus que colocou em nós, então o que tem na nossa mão hoje é dele. Se hoje eu tenho milhões de pessoas que me escutam, é dele, por ele e para ele. Se você tem um dom de curar e aleijados vão levantar, e cegos vão ver, e mortos vão ressuscitar, é dele, por ele e para ele, porque ele colocou isso em você. Não quer ser um administrador, então fala, Deus não bota em mim. Porque se Deus colocar, você vai começar a ser usado nessa geração e terá que morrer para si mesmo, para que o nome de Jesus fique mais famoso na terra por causa do teu dom. Nesse contexto da Multiforme, graças a Deus, nós somos um time. Vou te dar um exemplo simples. Uma vez eu fui pregar num estádio, um ginásio muito grande, um mini estádio.
E Deus me deu uma palavra muito boa sobre o filho pródigo. Eu lembro que eu preguei essa mensagem emocionado. E como era sobre o filho pródigo, eu falei, eu vou fazer um apelo de conversão. E milhares de pessoas vão vir na frente agora. Eu estava sentindo, eu estava todo arrepiado, eu estava chorando. E eu fiz o apelo de conversão. Milhares de pessoas. E fiz o apelo e fiz. Uma pessoa veio na frente, e ainda foi por engano, era um pastor que tinha entendido errado. E eu vi que era um pastor, eu falei, gente, o que esse homem está fazendo aqui? Ou seja, ninguém se converteu. Quando eu já ia parar e desistir, parou do meu lado um pastor que é um grande evangelista no Brasil. Falou, Tiago, deixa comigo aqui, deixa que eu vou. Aí, você vai para o inferno, né? Vai queimar, né? E começou. Eu falei, gente, cara agressivo, eu estou aqui no amor chorando. Eu comecei a ficar com uma brincadeira, o cara fazia isso, pegou, vai estragar a pregação toda e eu quero na frente! Quem quer se converter? 620 pessoas. Aí ele olhou para mim na frente de todo mundo. E aprende, Brunet! Depois a gente saiu para jantar. Não vou dar nomes para não escandalizar. Mas a gente saiu para jantar. E aí ele falou assim, rapaz, que forte, hein? Palavra fraca. Mas no final eu salvei lá o negócio. Meu amigão ele. E aí a gente começou a conversar sobre o dom, a multiforme graça de Deus. Eu falei, gente, eu que sou um professor da palavra, para mim eu estava tudo bem. Rapaz, fui teológico, fui no profundo. Citei 19 referências das questões mais abrangentes teológicas possíveis e ninguém salvou. Aí o evangelista pegou, deu os gritos dele, 600 pessoas. Ou seja, nós precisamos do dom um do outro. Nós somos um time. E esse time não está jogando contra o outro, é um time jogando contra o inferno. É o teu dom de profecia junto com o dom de ensinar, o dom de ensinar junto com o dom do amor, é o dom do amor junto com o dom de socorro. Quer ver uma pessoa? Dom de socorro, está na Bíblia. Minha sogra. Minha sogra adora um enterro, adora um hospital, nunca vi. Ela vai para o hospital com pessoa que ela nunca viu, vai no enterro e chora, pessoas que ela nunca viu na vida. Ela fala, meu Deus, vou lá. Mas você conhece? Não, vai dar uma tragédia, eu vou. E fica lá 2 dias no hospital com a pessoa. Eu estou te falando sério. É um dom de socorro que ela tem. Ela para a vida dela, larga tudo e sai e vai ajudar. Cada um tem um dom. Eu não consigo, vou ser sincero contigo. Nem com conhecido eu consigo ficar 2 dias no hospital. Eu não tenho dom de socorro. Eu já socorri pessoas, mas não é porque você fez uma vez ou 2 que é um dom. Mas tem gente que tem um dom do socorro, o dom da misericórdia. Deus já me usou para curar. Deus já me usou uma vez para curar, algumas vezes, para profetizar. Mas eu não sou profeta e nem tenho um dom de cura. É porque quando não tem ninguém, vai você mesmo. É assim que funciona. Acho que eu já contei para vocês a história da Índia. Uma vez eu estava na Índia, né? Me levaram para aquela aldeia. Irmão, comecei a vir chegar um monte de gente endemoniada, gritando, carregando gente morta, embrulhada no negócio. Eu falei, o que está acontecendo, moço? Ué, a gente avisou que o profeta chegou. Eu falei, qual profeta? Você, eu. Moço, pelo amor de Deus, não faz comigo não. Pô, tem que pelo menos libertar uns cativos aí, ó, uns demônios, tem que expulsar, tem que esse aqui tem que levantar. Eu falei, gente, faz isso comigo. Mas Deus usou, porque era o único que tinha ali. Não está escrito em Provérbios, não tem tu, vai tu mesmo? Não está escrito não, o irmão até glorificou ali e falou, é verdade. Não está escrito não, irmão, segura aí. Escuta isso. Agora, o dom é outra coisa, não é operar uma vez. O dom está operando 24 horas em você. E se você não souber administrar esse dom, compartilhar com outros que têm dons diferentes, o mundo está morrendo sem Deus e salvação porque a gente não quer compartilhar os dons. O evangelista tem que andar com o pastor tem que andar com o profeta tem que andar com o mestre e por aí por diante, cada um administrando o ministério e o dom que Deus deu.
E detalhe, o mais bonito, quando se trata de dom, não tem a ver com título. Você não precisa ter título nenhum, nem de obreiro. Eu já vi gente na igreja apresentando, esse aqui é o pastor fulano, esse aqui é o bispo cicrano, esse aqui não passa de um obreiro, esse aqui é um... Eu falei, meu Deus, não passa de um obreiro. Estamos no final dos tempos, Jesus tem que voltar. Cada um tem a sua importância no reino de Deus. Escuta, para dom não tem nada a ver com título. Para dom não tem nada a ver com condição financeira. Para dom não tem nada a ver com o teu passado. Para dom não tem nada a ver com as tuas habilidades naturais. Para dom não tem nada a ver com diploma na parede. Dom não tem nada a ver com o teu peso. Não tem nada a ver com a tua cor de pele. Não tem nada a ver se tu fala português ou não fala nada. Não tem nada a ver se tu está acima do peso ou abaixo do peso. O dom é gratuito e dado a todos que servem a Deus. Todos que estão aqui são alvos da multiforme graça de Deus. Afinal de contas, Jesus é para todo mundo. E Ele colocou dom em você na esperança de você ser fiel ao que Ele depositou em você. Para que você possa alcançar outros. Para que o nome dEle seja glorificado. Deus usou Pedro. O homem que escreveu essa carta está nos ensinando isso 2000 anos depois, na cidade de Guarulhos, a gente está citando o nome dele. Foi o mesmo que disse que não conhecia Jesus no dia mais triste da vida de Jesus. Imagina você ensinar, discipular, dar dons, dar talento, dar título a um homem e ele finge que não te conhece no dia mais difícil da tua vida. Para esse mesmo homem, Deus entregou as chaves do reino e falou, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Imagina você andar com uma pessoa que tem uma chave que liga ou desliga as coisas no céu. Tu implica com ele na igreja e fala assim, tu está ligado que eu tenho a chave, né, jovem? Se tu orar, eu só dou uma desligada, nem chega lá em cima. O homem que diz que não conhecia Jesus, dias depois estava uma chave do reino na mão. Porque Deus não vê nem sua atitude, Ele vê o seu coração, está na Bíblia. Pedro se arrependeu, Judas não. Judas poderia se arrepender? Poderia, mas não se arrependeu. Quem se arrependeu foi Pedro. E Deus sempre vai dar um voto de confiança para quem se arrepende diante dEle. Deus sempre vai dar uma oportunidade ainda maior do que antes para quem se arrepende diante dEle. Deus te chamou aqui nessa noite, porque tem um propósito, tem um plano para nossas vidas. Ele está colocando dons e talentos, ouro na tua vida. Ele está colocando coisas que você vai precisar administrar na vida de outros agora. Ele está contando com você, Ele está contando que você vai administrar. É lógico que nós não temos a importância que pensamos para Deus. Eu nunca pensei, sou importante para Deus, eu levo a palavra. Quem poderá levar a palavra além de mim? Irmão, se eu morrer hoje, amanhã Deus levanta 20 melhores. Não tem esse negócio. Mas quando Ele me dá o dom, Ele está confiando que eu vou ser fiel até o fim. O dia que eu acho que eu sou o único, a última Coca-Cola do deserto, tchau. E tem gente que não tem nada na vida e acha que é a última Coca-Cola do deserto. Porque o orgulho não tem a ver com dinheiro, o orgulho não tem a ver com condição financeira. Tem rico que é humilde, tem pobre paupérrimo que é orgulhoso. Tem a ver com o estado de espírito, de você achar que é especial, que é diferente, que as pessoas têm que te mimar, que você não pode, não vou falar com ele, não, se veste diferente. E aí você nunca vai entender a multiforme graça de Deus com orgulho no seu coração. O orgulhoso não consegue se arrepender diante de Deus e alcançar o que Pedro alcançou. Depois de ter negado Cristo, recebeu a chave do reino. Porque o orgulhoso não pede perdão, não se arrepende, não se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Então saiba que para você administrar o dom que Deus colocou em você, e o Paulo várias vezes lembra Timóteo disso nas duas cartas, na primeira e na segunda carta a Timóteo, Paulo fala assim, olha, lembra do dom que foi, na primeira vez ele fala, lembra do dom que foi posto em ti mediante profecia e imposição das minhas mãos. Na segunda carta ele diz, aviva o dom. Porque tem dom que já morreu, mas ainda está aí dentro.
Está mortinho, mas está dentro. E aí dá para avivar, voltar a viver. Quem já teve um dom, você sabe que tinha um dom divino, mas hoje está inoperante em você? Levanta a mão. O apóstolo Paulo falou assim, olha, enquanto você estiver com o meu dom aqui perto, o teu não vai ficar inoperante não. Aviva o dom que tem em ti, que foi dado mediante profecia, mediante a imposição das minhas mãos. Se o teu dom afiar com o meu, a gente vai longe. Paulo precisava do dom de Timóteo. O grande apóstolo Paulo, o homem que fundamentou a doutrina, o maior teólogo que o cristianismo já teve, ele precisava de Timóteo? Sim ou não, gente? Teologicamente precisava? Hã? Mas ainda assim, não se trata de precisar naturalmente. Se trata de administrar o teu dom na vida de outros. É de cumprir o que Jesus falou acima do que você acha. Aí eu acho que eu não preciso dele. Não é o que você acha, é o que Jesus pediu. É o que está escrito. É isso aqui que vale. E saiba, quem aqui está precisando de uma grande bênção? Você está precisando de uma bênção. Seja casamento, prosperidade financeira, uma amizade, não aguenta mais ficar sozinho. Alguma coisa, você está precisando de uma bênção natural aqui da terra, uma bênção da terra. Deus me ajuda nisso, você está precisando, levanta a mão. Eu vou te falar uma coisa, uma das coisas que eu tenho mais certeza na vida, que nessa caminhada de quase 40 anos com Cristo, eu tenho certeza do que eu vou falar. A sua bênção, aquilo que você está procurando aqui na terra, está escondido atrás do teu dom. Tudo que eu tenho que me faz feliz e realizado hoje, veio por causa do meu dom. Se eu tivesse inoperante no meu dom, eu não teria talvez nem a família que eu tenho. Cada dia que você fica inoperante no dom que Deus colocou em você, a igreja de Cristo está perdendo, você está perdendo, as pessoas que receberiam algo de Deus através do teu dom estão perdendo, o prejuízo é incalculável. A partir de hoje, nunca mais, nenhuma pessoa que está passando por aqui vai ficar inoperante no seu dom. Você não precisa de reconhecimento de púlpito para ser profeta, você não precisa de um título para ser professor de Bíblia. Ah, mas não me dá uma oportunidade na igreja, mas te dá uma oportunidade lá fora. Você pode começar a falar lá fora, lá na escola, lá na faculdade, lá na tua rua. Duvido que não vão te dar oportunidade na rua, bota o púlpito lá e começa. Mas não, a gente quer brilhar aqui no holofote, não dá. Não é assim. O dom não depende do altar. O dom não depende da aprovação de alguém. Quando o tecladista chega é porque está na hora. Pode ir. Pedir para um diácono se posicionar do lado dele ali, por segurança. Se ele começar, pode tocar, irmão, pode tocar. Se empolga não, mas toca. Às vezes a gente recebeu um dom de Deus e uma ferida emocional parou o dom. Ah, meu pastor não me deu a oportunidade, nunca mais vou cantar. Ah, eu até ia ser professor da Bíblia, mas não me vestia adequadamente, não tinha o terno. Cada um dá a desculpa que quer para ser inoperante no dom. O problema é que quem está perdendo é você, a igreja de Cristo e as pessoas que estão deixando de receber porque teu dom está inoperante. Sabe quais as mensagens que eu mais recebo na internet? Minha equipe fica lá nas mensagens, separa as mensagens, manda para mim. Tiago, não para. Onde estaria minha família hoje se eu não tivesse escutado suas pregações? Tiago, não para. Meu filho saiu das drogas. Onde ele estaria hoje se ele não tivesse escutado tua pregação lá no meio da Cracolândia? Tiago, não para. Meu marido, que era um problema aqui em casa, me batia, bebia, leu um livro teu, se converteu, foi para a igreja sozinho, nem convidei. Tiago, não para. Eu sei que eu fico pensando, se meu dom tivesse inoperante, quantas pessoas estariam morrendo sem Deus, sem salvação? E saiba que o teu título de pastor não muda nada, porque você não precisa de título nenhum para operar o teu dom e salvar muita gente também. Se Deus te der um título, amém. Se não der, continue operante no teu dom. Se as pessoas baterem palma para você, amém. Saiba que a mesma pessoa que bate palma para mim hoje, amanhã, se eu de alguma forma chateá-la, ela vai estar falando mal de mim na internet. Então eu não me iludo com palma de ninguém. Agora eu fico impressionado quando Deus olha para mim e me aprova e fala assim, isso aí, meu filho, continua.
Eu estou buscando o ok de Deus e não o teu ok. Por isso você não deve buscar a aprovação de quem está ao teu lado, mas a aprovação de Deus no teu dom. Existem muitas pessoas na tua rua, na tua cidade, no teu trabalho que precisam do teu dom. Você sabe que tem um dom de profecia, mas tem medo de profetizar. E se eu errar? Você está errando na vida um monte de coisa, vai ficar com medo de errar na profecia? Tem gente que sabe que tem um dom da palavra, sabe que tem um dom da misericórdia, mas não quer ir lá no hospital. Sabe que tem um dom de socorro, mas não socorre ninguém. Sabe que tem um dom de pregar, mas não prega. Gente que está operante no dom, mas não dá vazão ao dom dos outros. No reino de Deus não existe concorrência. Tudo que vier na sua cabeça sobre competição e concorrência, eu afirmo pela Bíblia que vem de Satanás. No reino de Deus não existe concorrência, não existe competição. O meu dom afia o teu dom e nossos dons juntos ajudam a humanidade. Chegou um tempo diferente sobre a igreja, um tempo que nós vamos manifestar os dons que Deus colocou em nós, e homens como Pedro, que eram iletrados, vão dirigir igrejas. Pedro, vou lembrar você quem era esse homem. Era aquele homem quando Jesus falou, vem, pode andar sobre as águas. Ele começou a andar, mas sentindo os fortes ventos, afundou. O que Jesus falou para ele, quem lembra? Homem de pouca, por que duvidaste? Meses, ou alguns poucos anos depois, a gente não tem como afirmar o tempo, mas meses ou poucos anos depois, Pedro andava em Jerusalém e a sua sombra curava os enfermos. Porque a fé e o dom que você tinha um ano atrás não tem a mesma maturidade que você tem hoje. O Pedro que afundava nas águas por medo antes, agora cura enfermos. Deixa suas feridas emocionais no passado. Deixa as pessoas que não acreditaram no teu dom no passado. Deixa as tuas limitações, mas eu não sei ler, não sei escrever, mas eu não sei isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupa, eu sou isso ou aquilo. Deixa as limitações no passado, porque ninguém era mais limitado que Pedro, nervosinho, cortava a orelha dos outros, negava Jesus, fazia tudo errado. E foi o bispo da igreja. Foi o apóstolo que Jesus escolheu para começar o projeto divino, a igreja, na terra. Nós acabamos de ler uma carta que ele escreveu através de um homem chamado Silvano, porque ele mesmo não sabia escrever. Mas a carta chegou na tua mão. Eu não sei como o teu dom vai chegar na mão dos outros, mas vai chegar. Eu pedi para escrever um livro, mas não sei escrever. Dita para Silvano, chama Silvano e vai dizer, escreve aí. Está aqui, ó. Eu não sei escrever, mas você sabe. Pare de dar desculpa para operar no seu dom, porque tem pessoas morrendo sem Deus e sem salvação, porque o teu dom está inoperante. Para de dar desculpa para não juntar dons e formarmos um time, porque tem gente que está perdendo o reino de Deus, porque você ainda está tentando ser egoísta ou orgulhoso. Nós não estamos no tempo mais de brincar de igreja ou de evangelho. Chegou no tempo da gente operar o nosso dom. Eu lembro que um grande evangelista me ligou um dia, um homem ganhou milhões de pessoas para o evangelho. E está por aí pelo mundo ganhando. E ele me ligou porque ele precisava comprar um avião. Porque ele estava de país em país, cidade em cidade. E ele me ligou e falou, Tiago, o que você acha? Você acha que vai escandalizar? Ele ligou para alguns amigos, ligou para mim. Eu falei assim, olha, o que escandaliza não é ter um carro teu. Você pode ter uma bolsa e o pessoal achar ruim. Ih, tem bolsa lá, irmã de bolsa. Que horrível. O que escandaliza não é o que você tem, é como você usa, para que você usa. Tem gente que escandaliza por causa da bolsa que tem, porque pega a bolsa para mostrar que tem e escandalizar com isso. E tem gente que tem avião e não escandaliza, porque está usando o avião para aumentar, no caso do empresário, o seu trabalho, no caso de um pregador, o reino de Deus. Mas eu fiz uma recomendação para ele naquela época. Eu falei assim para ele, lembra só de uma coisa. Ele, o quê? Tudo que você tem veio pelo dom que Deus te deu. Ele guardou aquilo no coração. Um tempo depois, alguns aninhos depois, a gente se encontrou em outro país. A gente estava juntos, na mesma conferência em outro país. E ele me chamou para jantar com a família dele depois e com a minha família. Ele falou assim, eu quero te agradecer. Foi
por quê? Porque alguns anos atrás você me deu um conselho e você falou assim: tudo que eu tenho veio pelo meu dom. E aquilo mudou minha forma de ver algumas coisas, inclusive as finanças. Eu entendi que tudo que eu recebi veio de graça, tudo que eu recebi veio por um dom, e eu preciso administrar esse dom. Eu falei, que bom que você entendeu. Eu nem tinha falado nesse sentido, mas Deus bota algumas palavras na tua boca e dá interpretação para a pessoa que ela precisa. Não fica preocupado com o que você vai falar, que Deus que vai dar interpretação para a pessoa. Só fala. Deus pediu, fala. Deus pediu para abraçar, abraça. Deus pediu para orar, ora. É por isso que o apóstolo Pedro começa falando sobre uma vida de oração. Porque como é que você vai escutar a voz de Deus se você ainda não se tornou sensível à voz dele? Eu estou aqui nessa noite porque eu escuto a voz de Deus. Eu não posso sair do meu país, não posso sair da minha casa, pegar um avião e pregar em qualquer lugar que me convida. A gente recebe centenas de convites por mês, não dá. Eu tenho que ir onde Deus pede para eu ir. Deus, onde é que você quer que eu vá? Se eu estou aqui nessa noite, e se você saiu da tua casa e está aqui, é porque é uma noite de manifestação de dons de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver. Os dons vão começar a fluir. O que estava travado será destravado. Nenhum mal, nenhuma maldição, nenhum problema emocional, nenhum rancor, nada vai ser impedimento para você manifestar o teu dom. A tua bênção, aquela que você está procurando, está escondida atrás do teu dom. Coisas do tipo, coisas simples para você entender. Quando eu quis namorar a Janine, ela não queria namorar comigo. Também. Ela tinha 14 para 15 anos. Eu tinha já 20. A gente era da mesma igreja. E ela não queria namorar. Nem comigo, nem com ninguém, mas principalmente comigo. Mas a mãe dela, o tempo todo armava para a gente estar junto. Minha sogra. E me dava muita força. Não, Tiago, fala com ela. Não, sexta-feira eu vou falar com ela. E tal. Anos depois de eu já estar casado, já estava com um filho, eu sentei com ela e perguntei: por que você insistiu tanto nesse namoro? A minha sogra falou assim: porque eu via você pregando para os jovens na igreja. Eu era garoto, ficava dando palavra para os jovens no sábado. Eu falei: minha filha tem que casar com um pregador. Ou seja, o meu dom moveu a família da minha esposa a apoiar o que hoje é a maior bênção da minha vida, que é a minha família. O teu dom vai promover as maiores bênçãos da tua vida. O teu dom vai promover as maiores bênçãos da tua vida. Tudo que eu produzo, dos livros que eu escrevo, as palestras empresariais que eu faço na vida profissional, tudo eu reconheço que é por causa do meu dom. Se eu não tivesse o dom, se Deus tirar o dom de mim, eu não sei nem falar em público. Você tem todas as bênçãos que vão vir sobre a sua vida, inclusive as financeiras, é por causa do dom que é em ti. Muitas pessoas serão alcançadas pelo Evangelho para a honra e glória do Senhor por causa do dom que tem em você. Essa noite é uma noite de ressuscitar os dons, de avivar o que estava morto. Uma noite de perdoar, deixar passado para lá e voltar a fazer o que Deus sempre pediu para você fazer. Eu vejo pessoas no mundo espiritual aqui com dom de profecia, com dom de curar, com dom de pregar, o dom da misericórdia e do socorro, dom da sabedoria, o dom de adquirir riquezas, que é um dom. Por isso não dá para falar que todo mundo vai ser rico, mentira. Da mesma forma que nem todo mundo vai ser profeta, a riqueza é um dom. Tem gente que não estudou, não fez nem faculdade e está bilionário. Tem gente que fez 3 faculdades e está vivendo para pagar o aluguel. É dom. Ponto final. Dá para aprender a ser independente financeiramente. Aí dá para aprender. A riqueza é um dom. E tantos outros dons que estão à disposição para você servir a igreja de Cristo. Nessa noite eu quero orar pelas pessoas. E eu trago essa palavra séria da parte de Deus para você nessa noite, porque é algo que Deus está incomodando a igreja. Eu dei dons, minha igreja não está usando, e os poucos que estão usando para o seu próprio interesse. O que
que acontece se eu dou $1 milhão para o Ney investir e na hora de eu pedir o dom ele fala que era dele? Não. Eu multipliquei por 10, mas foi meu. Eu vou te devolver 1 milhão e esses 9 são meus. Eu falei, não. A gente vai para a justiça. O juiz vai falar que é meu. Mas tem gente discutindo com Deus. Tem gente querendo provar para Deus que o que tem é por causa do esforço do trabalho, é por causa do suor do rosto, é por causa da inteligência, é por causa do cursinho que fez. Faça cursos, trabalhe mesmo, porque sem isso você não vai conseguir também não. Mas reconheça que tudo que você tem é por causa do dom que Ele colocou em você. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que sabem, têm absoluta certeza que tem um dom. Você sabe qual é o dom, mas está inoperante por causa de um problema emocional, por causa de um abandono, por causa de uma rejeição de alguém, por causa de uma raivinha, uma raiva, por causa de um rancor. A própria Bíblia cita o rancor. Se você sabe que tem um dom, sabe qual é o dom, mas está inoperante, e durante a ministração dessa palavra o Espírito Santo estava queimando você por dentro, corre no altar agora.